Peço para os irmãos, se você não abriu ainda, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Um trecho que nós vamos ler hoje, do 1, Efésios 6, nós vamos ler do 1 ao 9. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto aos vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nós chegamos a essa parte final do livro de Efésios e que começa a tratar de um aspecto muito interessante. Nós temos falado de como viver em santidade e cheios do Espírito Santo dentro de casa, nos nossos relacionamentos. E por isso que Paulo fala, ele começa falando de ser submissos uns aos outros no final do capítulo 5, depois ele fala a respeito das mulheres, dos homens, dos maridos, do casamento, depois agora ele vai falar com os filhos, depois com os servos e seus senhores. Ou seja, é nos nossos relacionamentos. É isso que ele está querendo nos ensinar. É nos nossos relacionamentos que nós precisamos demonstrar essa seriedade do nosso compromisso com o Senhor. É dentro de casa, é no trabalho, é no serviço. Só que aqui Paulo ele começa a instruir, a ensinar, e parece que esse texto choca tanto a nós nos nossos dias. Parece que esse texto sempre é um texto que causa dificuldade, principalmente da semana passada, falando a respeito de esposas e marido, agora de servos, senhores, filhos, pais. É um problema que tem afetado o nosso dia, que tem afetado a nossa realidade, que é um problema chamado autoridade. Nós temos dificuldade com isso hoje. Parece que o não ter autoridade é o ideal para se viver. Parece que nos nossos dias, ninguém pode ter autoridade sobre alguém. Sempre tem um caráter ofensivo. As pessoas se ofendem simplesmente de ter alguém que é uma autoridade. E nisso, as nossas mentes começam a querer tratar como algo que Deus não se agrada, algo que é problemático, algo que nós temos que lutar contra a autoridade. Talvez aqui nós não, no sentido mais amplo, de que nós não temos esse tipo de pensamento, mas nos pormenores, na prática que o apóstolo Paulo começa a nos dar, é nos nossos relacionamentos mesmo. É quando nós não aceitamos ser submissos a alguém, quando nós não reconhecemos a autoridade de alguém e queremos lutar contra isso, ou seja, de maneira qual for. Então, a nossa referência à autoridade começa a ter um grande problema. E toda vez que nós instigamos ou ficamos cada vez mais longe desse conceito e desejo de autoridade, mas eu fico longe de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é autoridade. Deus é poderoso. Deus, ele tem autoridade dentro da Trindade. Deus tem seu poder e quando eu começo a tratar disso,
eu começo a ter um grande problema. Essa autoridade começa a ser diminuída. Eu acho e começo a tratar Deus como qualquer um. Começo a tratar Deus como mais um amigo legal que pode ir junto comigo e fazer aquilo que eu quero. Não com aquele Deus poderoso. Ou talvez apenas um amuleto, ou alguém que é mais poderoso, mas nunca melhor, superior. Isso começa a ter algumas dificuldades. Mas quando nós olhamos para a sociedade, nós ficamos e olhamos assim, isso está errado, nós precisamos mudar. E aí começa uma grande dificuldade nossa como igreja. O quanto eu tenho que transformar a sociedade, o quanto eu tenho que lutar pela educação dos meus filhos, pela autoridade, pelo serviço, pela submissão, pelo marido, pela esposa. É necessário, nós precisamos lutar. Por isso que hoje uma comunidade que ela precisa mudar a sociedade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer diferença, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Eu queria que você compreendesse, nesse sentido, como isso pode acontecer. Você tem desejado uma sociedade que ela é moralmente boa ou redimida? Você quer que a sociedade seja diferente? Que os filhos sejam obedientes, esse é o texto. Que as esposas sejam submissas, que os maridos tenham autoridade, que as pessoas sejam honestas, que as pessoas não mintam. Você tem que lutar por isso. Mas o que mais você deseja? Ter uma sociedade boa ou você deseja que as pessoas sejam salvas? Qual é o seu maior desejo? Talvez, na prática, como cristão, isso vai te trazer um certo conflito. Aí você vai falar assim, mas não dá para ficar com as duas? Dá. Mas o problema é que pedir a redenção ela é prioridade. É possível mudar, sim, a moral de uma sociedade. Mas para que essa moral da sociedade seja mudada, elas precisam de Cristo. E por que eu tenho ido tão longe disso tudo? É porque nós, talvez, temos lutado para ter filhos obedientes, maridos com responsabilidade, pessoas honestas, lutado por igualdade, mas não temos lutado para que eles conheçam, sendo que ele está longe de Cristo. Sabe qual que é o problema maior que nós vamos conseguir? Uma sociedade boa, ótima para se viver, honesta, tranquila. Queremos isso. Mas nós não queremos que essa sociedade boa, tranquila e honesta viva longe de Deus. Isso é um reflexo que já estamos vivendo. Vai para a Europa. Pessoas educadas, pessoas que sabem se comportar, pessoas que têm o seu senso de sociedade e de moral muito bom, por influência até do cristianismo, mas longe de Deus. Longe da verdade. Muito ateu, pessoas que têm ensinado qualquer coisa, menos que precisam de um Salvador. Essa é a questão. Essa é a questão porque nós vamos falar hoje de filhos, de pais, de família, de servos, de senhores. E nós precisamos entender, e eu não coloquei essa pergunta, mas vou fazer essa pergunta para você você quer filhos educados ou filhos crentes? Fica mais difícil. Você quer uma família boa de se viver ou uma família crente, redimida? E por que isso? E por que precisamos chegar a esse ponto? Porque é esse ponto que Paulo chega.
Se ele está falando, lembra desde o pacote do não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, cantando com salmos e hinos, sendo grato e submisso. Como nós demonstramos e exemplificamos que nós estamos cheios do Espírito, na submissão, na liderança, na obediência dos filhos, no papel do pai, do servo do Senhor. Então, o que Paulo está nos ensinando não é como ter uma família bela, comportada para viver socialmente bem. É como ter uma família cheia do Espírito Santo. Como ter uma família redimida pelo Senhor. Como ter uma família de crentes que servem ao Senhor, que foram transformados e que necessitam diariamente viver na maneira que Deus quer. É aqui que nós precisamos compreender. Nós não queremos simplesmente pessoas boas. É muito bom, mas queremos mais. Queremos mais do que isso. Esse é o nosso papel aqui. Esse é o nosso papel aqui. Falar que existe um Redentor para tantos perdidos que precisam conhecer esse Salvador. Mas, para as pessoas conhecer que existe um Salvador, eu preciso viver isso. E eu vivo sendo submisso ao meu marido, liderando a minha casa, obediente ao meu pai, cuidando do meu filho, sendo bom servo, empregado e bom senhor. É assim. É assim que precisamos viver. É assim que precisamos demonstrar que pertencemos ao Senhor. Então fica muito claro no texto esses 4 tipos de pessoas, esses 4 tipos de tarefa, de comportamento que nós precisamos ter para mostrar que somos cheios do Espírito Santo. Fomos transformados, fomos redimidos. Então, primeira lição: filhos obedientes são aqueles que são transformados pelo Espírito Santo. O texto vai nos ajudar para falar quem são esses filhos. Filhos, talvez é o primeiro versículo que eu vou ensinar para o José, né? O primeiro versículo que ele vai decorar é esse. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é justo. Você tem que obedecer, menino. Você tem que obedecer porque isso é justo. E o que é ser justo? Obedecer aos pais. Aqui o texto pode ser só o pai, homem, ou aos pais. Homem e mulher. Os filhos têm que obedecer aos pais. Porque isso é justo. Justo é quando você cumpre a lei de Deus. Quando você obedece à lei de Deus, você é justificado. Como nós não conseguimos cumprir, Cristo fez em nós, fomos justificados. E ser justo é obedecer à lei. E ser obediente, consequentemente, você tem que obedecer ao Pai, porque quando você obedece ao Pai, você obedece à lei. Por isso que você tem que obedecer ao vosso Pai. Você tem que obedecer, porque quando você está submisso e obediente ao Pai, você está obedecendo a Deus. Você está agradando a Deus. Porque Deus se agrada quando nós obedecemos à vontade dEle. E obedecer aos pais é obedecer aquilo que Deus quer. O problema, talvez, é que os filhos não sabem disso. O problema é que os filhos não sabem que quando eles obedecem ao pai, eles obedecem a Deus. O problema é que os filhos não são ensinados que precisa obedecer ao pai, porque se ele obedece ao pai, ele obedece a Deus. A gente para aqui, você tem que obedecer ao seu pai, menino. Só. Por quê? Porque eu sou seu pai. Você está criando filhos longe de Deus.
Porque a primeira coisa que ele tem que entender é que ele precisa agradar a Deus antes de agradar o Pai. E quando ele obedece ao Pai, ele obedece a Deus. E quanto mais ele obedece a Deus, ele obedece ao Pai. E assim caminha. E ele só vai ter vontade de obedecer ao Pai se ele sabe quem é Deus. Porque se obedece ao Pai e obedece a Deus, primeiro eu quero saber quem é esse Deus, né? Meus irmãos, nossas crianças estão crescendo sem saber quem é Deus. A educação e instrução de filhos é a melhor maneira para mostrar que o nosso filho precisa de um Deus que mandou o seu filho para salvar ele, que ele é pecador. E nós não fazemos isso. Nós entramos no meio entre nosso filho e Deus e queremos que ele sirva o Pai, não a Deus Pai. É necessário compreender que se um filho obediente é aquele que obedece à lei de Deus, é aquele que obedece ao Pai. Por isso que vai nos ajudar a compreender que a obediência não é simplesmente mero comportamento aprendido que ele tem que reproduzir. É um comportamento que ele entendeu que agrada a Deus. Por isso que eu não quero alguém obediente, eu quero alguém que agrade a Deus. Está vendo a diferença? Está vendo como é diferente? E obedecer ao Pai é porque é justo diante de Deus, é obediência à lei, é obediência aos mandamentos. E ele ainda dá uma bênção, de falar, olha, desde Êxodo 20, depois quando se repete em Deuteronômio 5, é o primeiro mandamento com promessa. Tinha o anterior, mas não tão específico. É tão bom quando você cumpre com o seu dever e ainda é recompensado, né? Quando você faz a sua parte, mais você recebe bênção. Você obedece, mas recebe uma recompensa. Mas essa recompensa é do Pai Celestial. Porque se você obedece para agradar a Deus, a recompensa vem de Deus. Agora, se você obedece para agradar o seu pai, ou seus pais, você só vai limitar a sua bênção aos pais terrenos. A sua recompensa que um pai terreno pode te dar. Por isso que a obediência aos pais tem que ser primeiramente a Deus, porque a recompensa tem que vir dele. Às vezes a gente quer ensinar que os filhos sejam obedientes aos pais terrenos, para que os pais terrenos deem a recompensa. Não vai adiantar. Não vai fazer sentido. Ele não vai compreender. Não vai adiantar. E o próprio texto de Deuteronômio diz que a desobediência, o desprezar, o desfazer isso é maldição. Por quê? Você desobedece o mandamento. Pior coisa é desobedecer à vontade de Deus. Desobedecer à vontade de Deus é pecar. Se eu sou desobediente ao meu pai, eu estou pecando. É verdade que seu filho... É verdade que eu vou chegar para o Josué hoje e falar tudo isso, eu vou explicar todos os detalhes, teologicamente, ele não vai entender nada. Eu queria que ele entendesse. Vou falar, vamos meu filho, vamos abrir sistemática aí do Charles Hodge, vamos ler. Mas não vai adiantar. Por isso que é dentro de casa, é no dia a dia. É falando que quando ele obedece ou desobedece, ele tem que fazer isso para Deus. Mas ele só vai fazer isso
se ele entender que precisa agradar a Deus, ou se ele achar, para quê? Eu já sou obediente, para que eu vou agradar meu pai? Deus não tem nada a ver com a história. Ele precisa entender que toda vez que desobedece, ele está desobedecendo a Deus. E isso é pecado. E se ele está pecando, você está mostrando para ele, você precisa de um Salvador. Porque se você permanecer desse jeito, você está perdido. Você precisa, meus irmãos, ensinar que seus filhos, ou você como filho, precisa de um Salvador. E toda vez que você obedece a Deus. Seu filho não precisa simplesmente obedecer você. Você é só um instrumento de Deus, para que ele compreenda que eu preciso agradar a Deus. Você é um instrumento precioso que Deus colocou na vida dele, para ele entender que ele precisa de um Deus, e que ele não serve a esse Deus, ele é desobediente a esse Deus. E toda vez que ele te desobedece, ele está desobedecendo a Deus. E ele precisa se arrepender. Toda desobediência do seu filho é uma oportunidade de evangelização. Toda desobediência de um filho é a chance que nós temos para provar para ele que ele precisa de um redentor. Ele precisa entender que esse pecado da desobediência dele, simplesmente de não fazer aquilo que o pai mandou de falar, fica aqui do meu lado, é resultado do pecado da queda, que ele está perdido também. O problema é que nós queremos filhos que obedecem aos pais só para a gente viver bem. Não para eles serem crentes. Não para eles serem servos do Senhor. Mas, talvez, o destaque maior vai para os pais. E o texto é bem enfático quando ele diz para que você não provoque a ira nos filhos. Cara, quando os adolescentes descobrem esse versículo, eles querem falar para os pais. Quando o pai fala, menino, você tem que obedecer, e você não tem que mirar. Já ouviram isso? Não, vocês não ouviram porque a família de vocês é mais crente. Mas é comum. Acontece por aí. Mas, para que o pai não ire, eles precisam ser os pais amorosos. São aqueles que buscam ao Senhor. Aqueles que amam o Senhor, em primeiro lugar, acima de tudo, mais do que os filhos. Sabe? Quando você ama ao Senhor, em primeiro lugar, e busca a direção de Deus, você busca a direção de Deus até na hora de dar a bronca no filho. Na sua ira, que você quer corrigi-lo, porque ele te desobedeceu, é nessas horas que você precisa entender que você é um servo do Senhor. Mas quando você pratica essas coisas, é quando você está cheio do Espírito Santo. É quando você está tendo intimidade com o Senhor. Não adianta você querer ser um pai ótimo se você não busca o Senhor. Não adianta você ser um pai perfeito e bom. Nossa, meu pai é maravilhoso. Só falta ser crente. Não existe. Pode ser bom para qualquer outra coisa, menos diante de Deus. Essa bondade de não levar a ira aos filhos, ou seja, o contrário, fazer seus filhos felizes, que eles se alegrem, que eles fiquem contentes com a sua atitude, é quando a gente disciplina. Parece loucura, né? Como assim? Eu vou fazer meu filho feliz, eu vou disciplinar ele. Eu estou tão feliz com você, meu filho, hoje, que eu vou te disciplinar. Sabe por quê? Filho que não recebe disciplina, ele entrega as suas próprias vaidades. Ele acha que ele tem que viver a vida sozinho.
Disciplina é demonstração de amor e cuidado porque ele precisa ser corrigido. Ele está perdido. Corrigir o seu filho para que ele enxergue a Cristo é a maior demonstração de amor. O contrário, não demonstrar amor para o seu filho, é você ver ele pecando deliberadamente e achar que isso é bonitinho. Olha que bonitinho, está indo para o inferno. Você acha que isso é demonstração de amor? Pelo contrário, ser amoroso é demonstrar que você disciplina, que você o corrige. Aqui a disciplina de maneira muito geral. Não vou falar na disciplina de filhos, de disciplina da vara, provérbios, é outro texto. Mas aqui é a demonstração maior de amor. É colocar aqui essa necessidade é para que eles precisam compreender que Jesus morreu por ele. E essa morte de Cristo trouxe muita dor a Deus, porque ele perdeu um único filho. E por isso que a disciplina, como resultado do pecado, traz dor. Então você vai apanhar. É assim. Mas o problema é que quando nós não fazemos isso, a gente traz ira para o filho. Porque o filho sabe que você só está disciplinando porque é contra o teu ego. Isso é instigar a ira do filho. Quando você o corrige, não porque ele pecou, mas sim porque você foi afetado. E abrasar e não tirar, e tirar e desviar a ira do filho, não significa assim, eu vou te disciplinar, daí o filho faz aquele estanco, vai ficar bravo, aí você fala assim, não vou mais, porque eu não posso deixar ele irado. Não é isso, pelo contrário. Não faça isso. Não é isso que é tirar a ira. Ele está irado porque ele está demonstrando toda a sua natureza pecaminosa. A ira só vai aparecer, você, pais, quando você quer fazer isso com seu filho, só porque a sua vontade não foi feita. Só porque você ficou ofendido. E por bobagem, para demonstração de autoridade, para falar assim, sou eu que mando aqui. Isso é mostrar ira. Isso que você vai demonstrar e o seu filho vai ficar muito irado. Porque a gente não consegue olhar para os nossos filhos e enxergar que eles precisam desse amor de Deus. Talvez o maior problema é pais, homem e mulher, fazer com seus filhos compreenda que ele precisa de um Salvador. Meus irmãos, a gente tem um grande problema quando os nossos jovens e adolescentes se perdem. Mas o que foi que aconteceu? São meninos bons. São meninos bons, socialmente. Mas não são crentes. Aí que está. Triste. Triste porque nós lutamos para ser bom, não para ser crente. Quando chega numa fase que eles querem andar sozinho, não é mais possível você segurar debaixo do teu teto, é triste. É a prova de que nós ensinamos moralmente, não evangelizamos. Não mostramos a necessidade da correção por causa do amor de Cristo, mas sim porque a gente queria que eles fossem bons.
A gente tem que vigiar, meus irmãos. Tem que vigiar porque viver no cristianismo, ele é muito bom, ele é saudável. Nós podemos fazer a diferença porque nós podemos ser transformados, quando salvos, a ser obedientes. Se eu sou salvo, se eu fui redimido, se eu entendi, eu posso ser diferente. Eu posso obedecer, mesmo que seja difícil para mim, mas eu entendi que eu preciso servir ao Senhor. E se eu sirvo ao Senhor sendo obediente ao meu Pai, eu vou ter que fazer. É difícil, vai ser difícil, como luta de qualquer pecado. É difícil ser um pai amoroso que não ira seu filho, mas corrige, instrui e educa. Nem sempre é fácil. Mas a necessidade de transformação para que seja salvo, não para que seja apenas bom. Se ele for salvo, ele vai ser bom. Consequentemente, ele vai ser diferente. Consequentemente, teremos sociedade diferente, com filhos educados, pessoas honestas, porque foram salvas, transformadas, redimidas. E talvez começa a deixar um pouco mais claro quando o texto começa a apontar para os servos. Aqui está falando Paulo de um contexto de escravidão. Era um contexto muito duro. O texto não tem nada a ver a trazer juízo a respeito de ter a escravidão ou não. Mas o texto está dizendo, se é assim que se vive nessa sociedade, é assim que o crente tem que fazer. É assim que nós precisamos compreender. Se você é um bom servo, se você é um bom funcionário, se você é um bom crente e trabalha, seja em qual for, você ou é aquele que é subordinado a alguém, ou você é aquele que está sob alguém. Estamos assim em qualquer lugar que vivemos nessa sociedade. E se você é um bom funcionário, um bom servo, é porque você obedece não só a homens, o texto diz, mas a Deus. A lógica é a mesma. O entendimento é o mesmo. O compromisso é o mesmo. Você tem que ser submisso ao seu líder. Mas você tem que ser submisso a ele, porque você é submisso a Deus. Eu sou submisso a Deus, eu faço tudo que Deus mandar. Mas aquele homem no trabalho não dá para obedecer. Opa! Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Você tem que ser submisso ao seu Senhor, assim como você é de Cristo. Você tem que ser submisso a Deus. E assim também com o seu chefe, com o seu líder. Ah, mas o meu líder não é Deus. É verdade. Seu líder não é Deus, seu chefe não é Deus, ele é um pecador. Ele está perdido. Seu chefe, ele é mau. Mas a sua submissão permanece assim como você é de Deus. O critério é o mesmo, igual aos esposos. A única possibilidade de você desobedecer o seu chefe, líder e o que for, é se ele te manda pecar. Caso contrário, obedeça. Se ele manda você ocultar uma nota fiscal, aí você fala, isso eu não faço. Simples assim. Só que na maioria das vezes, não são coisas pecaminosas. E nós vamos ser e demonstrar que somos crentes de verdade quando nós somos submissos até às autoridades ímpias.
até aqueles que são perdidos, mas são nossas autoridades, e precisamos ser submissos a eles. Porque o que eu faço tem que ser para o Senhor. O meu trabalho, o meu serviço, a minha atividade é para o Senhor. A minha atividade não é para ganhar dinheiro, certo? Certo? Você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para servir ao Senhor. E Deus te abençoe e te dá um troco de volta. É assim. E o seu serviço é para você fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então amanhã, quando você for trabalhar, você vai acordar segunda-feira, mais um dia de trabalho, que beleza, nossos afazeres e desafios. Amanhã eu vou trabalhar, porque amanhã eu vou trabalhar para o Senhor. Aí você sai de manhã feliz, você ora, vou trabalhar para o Senhor hoje, porque aprendi, vou buscar o Senhor. Aí você chega lá, dá de frente para aquele, né? Você olha para a cara assim, vai ser duro eu servir ao Senhor hoje aqui. Mas é assim. É assim que nós servimos ao Senhor e é assim que cada dia que passa, nós precisamos ser mais santos. É assim que nós demonstramos que estamos cheios de Deus. É assim que nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, porque tudo que eu faço é para Ele. Independente do que aconteça, eu estou servindo ao Senhor, porque o meu objetivo aqui é ser testemunha e fazer discípulo. Então, aonde eu trabalho, é para que eu seja testemunha e faça discípulo. E quando chega o fim do mês, eu ganho um troco, porque Deus me deu. Deus me sustentou. Deus me abençoou. É assim que serve a minha vida. É por isso que eu estou aqui. É para ser bênção e testemunho. E quando eu sou um bom servo, é assim que eu demonstro a minha fé em Cristo. É assim que eu demonstro que eu estou cheio do Espírito Santo. De domingo é um crente maravilhoso, mas a semana... Não, você tem que ser a semana inteira um crente que serve a Deus. O culto termina aqui, a liturgia, o litúrgico. Mas o culto de sua vida a Deus permanece até domingo que vem, quando nós nos encontrarmos de novo. A sua vida tem que ser um culto a Deus. A sua vida tem que ser uma demonstração. E você demonstra isso sendo submisso. E sabe quando você é submisso? Paulo dá um detalhe que ele também fala em outra carta. Sabe quando você só obedece quando o chefe está vendo? Que crente, né? O crente que fica encostado, mas o chefe está chegando, bora se mexer. É quando você faz, entendendo que está fazendo para o Senhor, você faz de qualquer lugar, em qualquer hora, porque você está servindo a Deus. Quando estão vendo, quando não estão vendo. Quando as pessoas estão te elogiando ou quando elas estão reclamando. Você está fazendo para servir o Senhor. Você quer demonstrar que você é submisso a Deus? Então faça de qualquer lugar, mesmo que ninguém esteja vendo. O teste é quando a aprovação vem no momento que ninguém está vendo. Sabe aquela tentação com dinheiro, quando ninguém está vendo, ou quando alguém confia nas tuas mãos alguma responsabilidade? É assim que a gente vai demonstrar que a gente é crente. É assim que tem que ser assim, para mostrar que nós estamos cheios do Espírito Santo. Caso contrário, estamos longe da ação do Espírito Santo na nossa vida. Estamos longe de conhecer e viver para o Senhor. Ser um bom servo não é aquele que é simpático na frente de todo mundo acha uma maravilha, gosta de conversar, é boa praça, mas só vira as costas.
fala mal de todo mundo, reclama de tudo. Está todo mundo errado, ele é o certo. É aquele que serve a Deus em todos os momentos. É aquele que serve em qualquer hora. É esse que está cheio do Espírito Santo. É aquele que está servindo ao seu Senhor, mesmo que ele seja ímpio, como se estivesse adorando a Deus. É esse que demonstra um verdadeiro crente, cheio do Espírito. Não adianta ficar falando que é crente, que é crente, que é crente, mas chega no trabalho e dá um mau testemunho. Fala o que não deve. Dá prejuízo para o chefe. Estraga negócio. Afasta os outros de Deus. Isso não é verdadeiro crente. Cadê o Espírito Santo? Paulo está falando que é totalmente contrário. O verdadeiro salvo, transformado e cheio do Espírito Santo. Aquele que busca viver em santidade. Esse é difícil. E por fim, o patrão, o Senhor, o líder, esse tem que amar muito a Deus. Tem que amar muito a Deus porque é uma característica bem parecida aos pais, porque nos traz às vezes alguma dificuldade, porque às vezes a gente quer impor pela autoridade. Seja quando você é líder no seu trabalho, ou dentro de casa, homens, ou em qualquer contexto, ou até se você trabalha em algum lugar, se você tem alguma atividade. Sabe quando você quer ser reconhecido como liderança por ser líder? Mostrar que as pessoas têm que te obedecer porque você é que manda? Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Não é esse que é o sinal de um bom crente. Não é esse o líder que ama a Deus. O líder que ama a Deus, ele ama também todos aqueles que estão junto, que trabalha junto e que não tem problema algum. O temor, o medo, a fobia, que é a palavra, ela não é porque é uma reivindicação, é porque você conhece quem está falando. O temor que nós temos a Deus é porque você sabe quem é Deus, não porque Ele te ameaça. O temor, o verdadeiro, é aquele reconhecido pela grandeza da autoridade de quem Ele é. Não porque você fica batendo no peito e fala assim, você vai fazer porque eu sou eu que mando aqui. É duro. É duro porque você tem que viver assim. Quando nós reconhecemos que Deus, Ele é essa autoridade sobre nós, você sabe que você não é nada. Por que você quer fazer isso com o outro? E o texto acaba justamente falando que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença. Significa o quê? Pronto, olha aí tudo que eu queria. O texto falando que Deus não faz acepção de pessoas, então está falando que em si não importa a autoridade. Não. Ele está nos ensinando que não é porque você é servo ou porque você é senhor que você é melhor que alguém. Não importa o cargo que você exerça. Você não é melhor do que ninguém. E talvez nós não podemos achar que somos melhores do que alguém porque a minha posição social é melhor, porque meu poder aquisitivo, porque meu cargo, porque seja o que for.
Eu não sou melhor do que ninguém. Mas às vezes isso fica meio confuso na nossa mente, que talvez agora vai nos esclarecer todo o contexto, para nos ajudar que não é só a submissão, a autoridade masculina, os filhos, os pais, precisa de autoridade. E nos ajudar a entender que não é porque eu sou senhor, ou porque eu sou marido, que eu sou melhor. Eu tenho posição diferente diante de Deus. Na organização das coisas, eu tenho autoridade, mas na minha essência eu sou igual. E é isso que a gente confunde. Porque de uns tempos para cá, alguns anos para cá, as pessoas, elas são reconhecidas pelo que elas fazem ou pelo que elas são. Então, nós geralmente chamamos ou damos mais crédito para aquelas pessoas que fazem algumas coisas diferentes. Por exemplo, pessoas com mais dinheiro, doutor, empresários, né? Pelo que elas fazem. Então hoje, para a nossa cultura, o que ela faz, ela tem mais poder e autoridade. Não. Não. Deus deu uma autoridade diferente para servir. Mas somos todos iguais. Somos todos iguais diante de Deus. Na minha existência eu sou igual. Na minha organização nós podemos ser muito diferentes. E existe isso. A Trindade. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. 3 são um. Todos são Deus. Todos mesma autoridade. Todos são iguais. Com autoridades e posições diferentes. Deus Pai, o Filho submisso pedindo, Pai, faça-se a sua vontade. Submisso à vontade do Pai. Ele é autoridade, mas não deixou de ser Deus. Posições diferentes, mas não na sua essência, na sua existência. Somos assim, todos criaturas, todos criados por Deus, homem e mulher, não tem diferença alguma. Todos iguais diante de Deus, todos prestaremos contas iguais diante de Deus, porém com responsabilidades diferentes, porém com tarefas diferentes. Isso não te faz melhor ou pior do que alguém. Faz uma atividade que Deus te deu e que você vai prestar conta por essa que Ele te deu. É assim. Posições diferentes, mas todos iguais. Submissão é para aqueles que são autoridade na nossa vida, instituídas pelo próprio Deus. Eles não são melhores do que nós diante de Deus, mas são nossas autoridades aqui porque Deus a colocou e devemos ser submissos. A nossa vida precisa ser entendida da maneira que Deus olha para nós. Pecadores que precisam ser transformados. Pecadores que vivem longe de Deus, que não conseguem ser bons servos, que não conseguem ser bons senhores, que não conseguem educar seus filhos, que não conseguem ser filhos obedientes. É assim que nós somos. É assim que nós vivemos. E por isso, para aplicar e finalizar, nós temos que parar de lutar por uma sociedade perfeita. Nós temos que lutar por uma sociedade redimida, que ama a Deus, que reconhece a Cristo, que sabe que existe um Salvador que muda a história. Meus irmãos, Deus te mandou neste mundo para fazer discípulos, foi isso que Ele disse. Quer melhor discípulo
do que aquele que nasce dentro da sua casa e você pode falar o que quiser e ele vai te ouvir? Que é a melhor maneira de você discipular alguém do que aquele que está na tua casa e que te ouve? Meus irmãos, é difícil discipular alguém. É difícil você evangelizar. É difícil você falar para alguém que às vezes você nem conhece e ela fala assim, para que eu vou te ouvir? Por que você vai falar alguma coisa que importa para mim? É difícil. Nós temos que fazer isso para todos. Mas se nós temos um privilégio dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, é de fazer discípulos, é de fazer pessoas que adorem ao Senhor, não desperdice. Não faça famílias comportadas moralmente, socialmente. Faça discípulos de Cristo. Faça pessoas que adorem ao Senhor. E se adora ao Senhor, vai transformar essa sociedade. Não tenho dúvida. E se são discípulos do Senhor, vai ser sal e luz aonde estiver. Busque a transformação de vida, a transformação de eternidade. Anuncie que existe um Redentor. Anuncie que Cristo veio. E se você compreende isso, seja você diferente. Seja você igual a Cristo. Além de pregar, você precisa viver. E a melhor maneira de se viver e demonstrar que foi redimido e o Espírito Santo age na tua vida é dentro da tua casa. É no relacionamento no lar. É nos seus relacionamentos diários. É assim que você vai mostrar que você é servo. É assim que você vai mostrar que está cheio do Espírito Santo. É assim que você vai mostrar que você está obedecendo a ordem dele de falar, enchei-vos do Espírito. É sendo submisso, é sendo líder, é sendo filho, é sendo pai, é sendo servo. É assim que nós vamos viver. E não adianta a gente botar a culpa em outras pessoas, em outras coisas. Nós temos que parar de perder filhos para o mundo. Nós temos que parar de perder crianças, jovens e adolescentes que se afastam de Deus, porque ele foi ensinado que a religiosidade dele tem que ser apenas pela obediência e cumprir regras. Isso afasta. Isso impede de entender a Deus. Longe de nós querer criar crianças, jovens e adolescentes legalistas. Nós queremos ser servos do Senhor. Longe de nós querer impor regras de como viver. Nós queremos jovens que adorem ao Senhor e obedeçam a Ele porque o amam. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. Nós precisamos vigiar porque esse espírito deste mundo caído está sendo ensinado que você não precisa se submeter a nenhuma autoridade. E que você pode fazer o que você quiser da sua vida, ninguém manda na sua vida. E é isso que tem sido falado. E quando nós queremos impor regras para pessoas obedecer e falar que é o melhor, estamos afastando. Nós queremos crianças que adorem ao Senhor, jovens que amem ao Senhor, filhos
que se entregam totalmente ao Senhor. Isso tem que começar dentro de casa. Não eduque seus filhos, evangelize seus filhos. Não perca nenhuma oportunidade de correção para falar que ele necessita de um Salvador, que ele precisa de um Redentor, que o pecado que ele faz, ele não consegue vencer por si só. Ele precisa de alguém, Cristo. A melhor maneira de você falar para uma criança é quando ela derrama todos os brinquedos pela casa inteira e você sabe que ela não consegue recolher sozinha. Aí você fala, você não consegue? Aponte Cristo. Você não vai conseguir mesmo. A vida é assim. Você é criatura caída. Você precisa de alguém. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade dentro de casa. Sua vida é viver para Cristo, anunciar a Cristo, seja onde você estiver. Viva para Ele. Demonstre que você foi transformado. Tenha uma família que serve ao Senhor com integridade, com sinceridade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar.